E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como reduzir o tamanho do DOM em páginas feitas com Elementor. Mas Jota, o que é DOM? Eu não sei o que você está falando. Então vamos lá. Por muito tempo eu ouvi que fazer páginas com Elementor era sinônimo de ter performance ruim, mas muitas vezes isso não é problema da ferramenta em si, da forma com que a sua página é desenvolvida, é problema do desenvolvedor. Então eu vou te mostrar isso aqui na prática hoje. Então aqui eu tenho uma página com um teste, né, no GTmetrix, que você pode fazer no GTmetrix, no PageSpeed, e geralmente você vai ter esse apontamento aqui. Ele fala, evite um tamanho excessivo de DOM, evite um DOM de tamanho excessivo, né? Tanto aqui no GTmetrix quanto no PageSpeed, se você fizer um teste, vai dar algum apontamento aqui, e ele está trazendo 378 elementos. O que são esses elementos? Então cada código, né, cada parte do código gerado pelo Elementor, ele é um elemento. Isso se reflete da seguinte maneira: quando você faz uma página com Elementor, tudo que você arrasta na página, ele gera uma linha de código, mais ou menos assim. Tá, então, joguei aqui um título, ele vai gerar uma linha de código, um bloco de código. Então, tudo que eu vou jogando na página vai gerando esses códigos e vai formando a página. Desses códigos aqui, ele forma a árvore DOM. O que é DOM? É Document Object Model, né? Modelo de documento por objetos, alguma coisa assim. Tá, então aqui eu tenho document, aí ele vai gerando uma árvore. Quanto maior for essa árvore, quanto mais elementos a página tiver, ela vai crescendo, 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 e o navegador demora mais tempo para passar por todos os objetos e para renderizar a sua página, para mostrar a página para o usuário. Então, a gente vai aprender hoje como reduzir isso daqui, economizando widgets no Elementor, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando a gente fala de reduzir o tamanho do DOM é você usar o Flexbox Container do Elementor e não usar o modelo de seção e colunas. Por quê? Porque o modelo de seção e colunas vai criar um código muito maior, com vários elementos a mais do que você teria com o Flexbox Container. Ó, então, como é que eu habilito isso? Você vai lá no painel do WordPress, Elementor, Configurações, vem aqui em Experimentos e você vai habilitar essa opção aqui. No momento que eu estou gravando o vídeo, você tem que vir por esse caminho dos experimentos. Talvez no futuro isso já esteja padrão para você no Elementor e é o que vai acontecer, tá? Mas se aqui estiver inativo, você muda para ativo e salva a alteração aqui. Beleza? Feito isso, a gente já pode ir para a nossa aula prática. Então, como é que a gente faria uma página, né? E aí eu me incluo nesse como agente, porque eu fiz por muito tempo assim. Eu até ensinei assim, até para não ter que envolver um pouco de CSS muitas vezes, mas tem essa questão de construir uma página da forma errada e do jeito certo. Então, como é que seria o jeito errado de fazer a página que 99% das pessoas fazem? Então, eu venho aqui, jogo um widget de título, vamos supor que eu quisesse criar uma página, uma primeira seção de uma página de vendas, tá? Então, vou clicar aqui no container. Eu vou alinhar aqui o conteúdo, vou colocar aqui para alinhar à esquerda, vou deixar aqui no centro, e aí eu vou pegar, vamos supor que essa fosse o título da minha página, vou mudar a largura aqui, personalizar, vou mudar a largura, vou colocar 41, aí eu pego uma subpromessa, né, um subtítulo, venho aqui, padrão, personalizar, 41, aí eu tenho um botão, por exemplo, tem um botão, vou jogar aqui um botão, e vamos supor que eu tivesse um logo também aqui em cima, vou jogar um logo aqui, escolher imagem, vou jogar um logo aqui. Tá que tá com o tamanho pequenininho. Vou aumentar o tamanho dele aqui. Aí vou diminuir aqui o tamanho desse logo. Tá, vamos supor que eu tivesse uma primeira seção que fosse assim. Então, tá vendo isso daqui, ó? Container, aí tem imagem, título, texto, botão. Eu tenho aqui, contando com container, né, 5 elementos na minha página que vão contabilizar lá na hora que eu for testar a performance da minha página e ver a carga DOM dela, tá? O tamanho do DOM. Então aqui, ó, tudo que eu construí, ele tem aqui a tag body, né, que envolve toda a página, e aí ele tem os meus elementos. Então, se eu for analisando aqui, pegar aqui essa setinha e eu passar pelos elementos, ó, tem aqui o de imagem. Então, vejam que cada coisa que eu inseri aqui, ela gera outras linhas de código, né? Geram várias linhas de código. Então, eu tenho aqui a linha de código do título, eu tenho a linha de código do texto, da sub-headline, eu tenho a linha de código aqui do botão. Então, isso aqui gerou um bloco de código, porque eu usei 4 widgets, né? Para fazer essa função. Só que tem 2 widgets que eu uso no meu dia a dia bastante, que poupam 90% desse trabalho e você consegue usar somente um widget ao invés de 4. Quais são esses 2 widgets? O primeiro deles é o caixa de imagem, tá? E aí você pode usar caixa de ícone também, né? Se for o caso, se você quiser subir um ícone, mas o caixa de imagem já atende bastante, tá? Então, caixa de imagem, eu jogo aqui, vou criar uma nova seção. Vou colocar também aqui para pegar a tela inteira, para a gente ver a diferença. Vou alinhar aqui ao centro. Opa, colocar aqui ao centro. Tem que configurar aqui no widget, né? Vou colocar aqui para alinhar à esquerda para ficar igualzinho.
tá? Então aqui eu vou colocar no meio, colocar no centro, pronto, tá igualzinho. Beleza? Então aqui vejam que eu tenho praticamente os mesmos elementos dessa seção, só que eu não tenho um botão. Então, pô, tem algum widget que tem um botão? Tem. Esse daqui, ó, chamada ação. Então esses vão ser os dois widgets que a gente vai usar em boa parte da nossa redução do tamanho do DOM, quando a gente for otimizar a nossa página para reduzir esses elementos e melhorar a nossa performance, tá? Então aqui, a princípio, vamos usar o chamada para ação, porque ele tem um botão e depois a gente faz outros exemplos com a caixa de imagem, tá? Ou você só usa o chamada para ação e tá tudo certo, faz como você preferir. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa imagem, eu vou tirar, porque ele tem uma capinha, né? Eu não vou deixar essa imagem, e aí eu vou pegar aqui na aba estilo, eu posso personalizar para remover o fundo, né, e tirar e deixar da mesma forma aqui. Então aqui no cor de fundo, ó, eu tiro, coloco transparente, tirei. Aqui eu já tenho a cor do título, eu posso personalizar um por um, cor da descrição, você já consegue controlar tudo aqui no mesmo campo, ó. Aqui eu não vou colocar nada, vou colocar branco, e aí aqui no hover você pode mudar, né? Fez o hover. Ah, então não gostei desse botão. Você pode personalizar ele aqui, ó, tá? Você pode ter mais opções aqui de personalização. Pode tirar a borda, pode colocar uma cor de fundo. Aqui, ó, o vermelho. Enfim, você vai personalizar da forma que você quiser. Então aqui em conteúdo, eu já tirei o fundo, né? Já tirei tudo que precisava. Aí eu tenho aqui espaçamento, eu tenho algumas opções para você controlar tudo isso. Conforme você vai movendo, né, configurando a sua página, você vai explorando tudo isso daqui, tá? Aqui em padding é legal você deixar 0, né, para ele ficar justo aqui nessa página. Aí aqui em conteúdo você tem algumas outras opções para você organizar. Então eu quero ficar aqui à esquerda, coloco aqui à esquerda, ó, eu já tenho praticamente o mesmo resultado. Vou colocar aqui largura personalizada de 41, eu tenho a mesma coisa aqui, é só trocar os títulos, né, eu posso copiar o título para cá, venho aqui conteúdo e jogo aqui o mesmo texto. E aí você muda a altura da linha, né? Enfim, você vai reproduzindo o que estava aqui, você reproduz nessa parte aqui do chamada para ação. Ah, Alton, e a imagem? O que você faz? Você vem aqui, ó, em elemento gráfico, pega aqui imagem, escolher imagem, você vai subir a imagem aqui. Muda aqui para completo também. E aqui na aba estilo você controla em elemento gráfico o tamanho da imagem. Então vejam, eu tinha uma seção com 4 elementos, agora eu tenho só um container com uma chamada para ação com a mesma coisa. Então eu reduzi muito o tamanho do DOM dessa seção. Agora imagina isso numa página que tenha 15 sessões, 20 sessões, que são os casos de páginas de vendas maiores, né? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer mais coisas para economizar o widget? Então vamos supor que eu tivesse aqui uma seção que fosse uma seção com 2 containers, por exemplo. 2 containers, aí em um container eu tivesse o título, eu também tivesse um texto, e aqui do lado eu tivesse uma imagem, tá? Então vejam quantas coisas eu usei. Um container da seção, aí outro container dentro, título, imagem, outro container. Então vejam, a forma como o desenvolvedor trabalha influi muito no resultado da carga DOM e da performance. Como é que eu poderia fazer isso com um widget só? Então vamos lá, vou pegar aqui, que é um novo container, vou pegar aqui caixa de imagem, vou jogar aqui caixa de imagem. Então veja, eu tenho os mesmos elementos, não tenho? Tenho o título, eu tenho texto, descrição e tenho uma imagem. Então aqui eu conseguiria um resultado muito similar simplesmente clicando aqui em posição de imagem. Então veja, eu venho aqui em aba estilo, aí eu mudo a largura da imagem para quanto eu quisesse, ó, colocar aqui parecido. E aí, meu texto agora tá errado aqui. Você vem aqui em conteúdo, consegue mover para a esquerda, você consegue moldar da forma que você quiser. Mas e se eu quisesse aqui, por exemplo, colocar o texto centralizado com a imagem? Como é que eu faria? Aí você vai precisar usar um pouquinho de CSS, né? Então, por exemplo, aqui, vou colocar seletor, esse elemento da imagem box é Elementor, Image Box, aí eu tenho o que envolve tudo que é wrapper. Eu poderia fazer isso aqui, wrapper, posso colocar aqui um display flex, e aí eu posso usar as propriedades do display flex, que é a mesma que eu tenho aqui no container, né? Eu tenho justificar conteúdo, alinhar itens, eu consigo usar a mesma coisa aqui. E aí eu posso vir aqui em alinhar itens e colocar center. Olha aí, eu tenho um elemento no centro da imagem, como eu faria aqui manualmente em cada um. Então vejam, tinha que já a seção, né? Depois um container, título, texto, container, imagem. Aqui eu só tenho container, caixa de imagem, eu consegui o mesmo resultado. E eu posso brincar até com as propriedades aqui de gap, se eu quiser. Então, eu quero espaçar mais aqui, eu posso colocar 30 pixels, por exemplo.
espacei mais os elementos. E aí eu vou brincando e mudando o tamanho e deixando do jeito que eu preferir. Então isso daqui é uma outra forma. Ah, eu quero a imagem do outro lado. Muda aqui e tá tudo certo. Então você consegue criar diversos elementos usando um widget só. Isso você vai reduzir muito a carga DOM. Quer mais um exemplo? Vamos supor que fosse um rodapé. Então tem um rodapé aqui, o mesmo widget de caixa de imagem, e isso daqui é muito útil porque você tem dois campos para texto, né? Você tem o título e você tem a descrição. Se eu colocar o título igual à descrição, por exemplo, vou vir aqui em conteúdo, vou colocar um EM16, vou colocar 400, vou colocar até menor, vou colocar 0,85, vai dar uns 14 pixels aqui. Eu vou lá na descrição e vou colocar a mesma coisa. Tá? Ou então, eu não gosto disso, trabalhar com pixel. Bota aqui o 14 e bota aqui o 14 também. Tá? Como você preferir. Coloca do mesmo tamanho. E aí eu posso mudar aqui, por exemplo, vamos supor que fosse um rodapé de um site. Eu tiro aqui, vou escolher a imagem, aqui eu vou colocar Otton Sparoni, aí eu vou colocar o símbolo de copyright, vou colocar todos os direitos reservados. E vamos supor que no outro campinho eu tivesse políticas ou política de privacidade, e aí termos de uso. Tá, tem um rodapé com um widget só. Então quero colocar esse daqui na esquerda e esse daqui na direita. Como é que eu faço? E aí você pode, será que isso aqui vai funcionar? Não vai. O que você tem que fazer? CSS de novo. Então aqui, esse elemento, né, eu teria que fazer selecionar a classe dele. Como é que eu descubro a classe? Aperta F12, vem com a setinha, clica em cima, ó. Então eu vejo se eu descubro qual que é a classe, Elementor Image Box Content. Então vou pegar Elementor Image Box Content, vou colar aqui, não esquece do pontinho que classe tem ponto, abro a chave, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, Display Flex, coloquei Display Flex, ele já colocou um ao lado do outro. Se eu colocar aqui agora, Justify Content Space Between, o que o Space Between faz? É a mesma opção do container ali, o espaço entre, ele vai jogar cada um para um canto. Se eu colocar aqui, eu já tenho um em cada canto, mas está desalinhado. Uso Align Items, né? Align Items Center. E deixa tudo bonitinho. Ainda está um pouquinho diferente. Na dúvida, você pode tirar a margem dos elementos, né? Então veja se tem algum elemento com margem, porque o elemento ele vai colocar por padrão a margem em alguns widgets, né? em alguns pontos do widget. E aí você pode ir tirando um por um, se quiser. Image Box. Aí eu vou colocar aqui Title, aí você põe um margem 0. Margem 0, ele já removeu a margem, já deixou alinhado aqui. E só para garantir, você pode fazer a mesma coisa no description, né, na descrição, e deixar com 0 também. Mas aqui, vejam que eu tenho um rodapé. Aí eu centralizo aqui no container. Tem um rodapé feito com um widget só. Então, usar um widget só, seja o caixa de imagem, seja o chamada para ação, ele te dá uma gama de possibilidades enorme para você organizar sua página da maneira que você quiser. Dá até para você fazer algumas gambiarras, se quiser, e copiar códigos HTML, né, e criar próprios botões. Então, vamos supor que aqui eu quisesse colocar um botão dentro desse widget aqui, depois desse texto. Vamos supor que eu colocasse aqui uma tag BR, e aí eu vou criar aqui um botão, vou criar uma tag botão, e aí eu vou colocar aqui, clique aqui, e aí você já tem um chamada para ação para isso, né? Mas vou dar um exemplo só para você, caso você queira criar alguma coisa em um outro widget, quiser criar um botão, para você saber como fazer. Então coloca aqui botão, aí você pode criar aqui botão, aí você coloca aqui, vou colocar um padding de 1.5 em e 3 em nas laterais. Vou colocar um fundo para vocês verem que é um botão. Vou colocar aqui red, vermelho, tá? Um botão. Color vou colocar, que é o texto, né? A cor do texto. Vou deixar branco mesmo. Vou fazer diferente aqui. Vou colocar a cor do fundo branca, para vocês verem melhor. E aqui preto. Tá? Fiz um botão. Eu quero a borda arredondada. Border radius. Coloca uns 5 pixels para arredondar os cantos do botão. E tá ficando com a cara de botão. Vou colocar aqui um cursor pointer, para ele ficar com a mãozinha quando passar o mouse por cima, ele fica com a mãozinha para mostrar que é clicável. E eu estou criando um botão aqui do zero. Vou colocar um transition para ele fazer uma transição para o efeito do hover. Vou colocar 0.5 segundos. E aqui vou fazer um botão hover. E eu quero que quando a pessoa passe o mouse, ele mude a cor de fundo e a cor do background. Então,
a cor do fundo ele vai ficar um cinza 50-50 e a cor aqui vai ficar branca. Tá? Então, ó, ele já faz um efeitinho, tá clicável. Ah, como é que eu coloco um link nisso daqui? Aí você tem que colocar aqui uma tag A, né? Então coloca A, href, igual, abre aspas, coloca o seu site. Vou colocar o meu site aqui, por exemplo. Tá? Fecho aqui e coloco a tag A aqui no final também. E tá clicável. Quando eu passo o mouse por cima, se você olhar aqui no cantinho, ele aparece aqui, ó, ciparone.com. Já tá com o link e tá tudo funcionando. E eu criei aqui um outro widget de botão na minha cabeça, só com HTML, fazendo HTML e CSS. Então, dá para você usar muito a criatividade na hora de criar isso. Às vezes você tem um texto pequeno, aí tem um título, aí tem a descrição do texto. Então, já são mais elementos. E aí você teria que jogar. Não, você faz tudo com a mesma, né? Você pega aqui a caixa de imagem, por exemplo. Pode jogar aqui, ó. Vou tirar. Vamos supor que eu vou colocar aqui título e... Vou colocar título aqui no mesmo tamanho. Vou colocar 1EM 400. Coloco aqui 1EM 400 também. Tá tudo igual. Então vamos supor que aqui eu tivesse uma seção de bio. Eu coloco aqui quem será o seu professor. Quem será o seu professor. Aí aqui eu coloco uma tag BR para quebrar a linha. Vou colocar... Aí eu coloco aqui, ó, ponto Sparone. E aí eu posso personalizar essa tag aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, tag nome. Crio uma tag nome para colocar o meu nome. E nessa tag nome eu coloco do jeito que eu quiser. Coloco o nome. Aí eu quero personalizar o tamanho da fonte. Eu coloco 3EM, por exemplo. Aí já ficou com uma tag de título. Quero colocar em negrito. Eu uso o font weight. Coloco 700. E aqui eu já tenho uma descrição que eu posso ir colocando o quanto eu quiser nela. Ah, eu quero alinhar à esquerda. Aí você vem aqui, estilo, conteúdo, coloca à esquerda. Ah, preciso de mais espaçamento aqui. Coloca mais um BR. Pronto. E aí você tem aqui uma seção, que pode ser uma seção com quantos textos você quiser e vai personalizando, criando essas tags aqui e ajustando o tamanho. Mas vejam, é um container, um widget. Um container, um widget, um container, um widget. Então você consegue reduzir a carga DOM de uma maneira bizarra. Aqui quando você fizer o teste, eu já vi pular de 1.200 elementos para 700, só fazendo esse trabalhinho de organização do layout, só mudando e criando tudo com um widget só. Às vezes você talvez tenha que usar um ou outro, né, se for um widget diferente, que não tem essa possibilidade, mas da mesma forma, se tiver texto, imagem e botão, você consegue otimizar de uma maneira muito grande para melhorar a performance da sua página e reduzir significativamente o tamanho do DOM da sua página. Então, se você curtiu, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.